Olá, sejam bem-vindos a mais essa aula de arquitetura de computadores. Dessa vez a gente vai iniciar um novo tópico, tá? A gente vai sair daquela organização estruturada de computadores e agora a gente começa a ver a organização de sistemas de computadores e o nosso pontapé inicial vai ser então com os processadores. E aí a gente aproveita que está começando o tema novo para também tentar incorporar aqui nos nossos vídeos alguns equipamentos que a ideia era que eles tivessem chegado antes do início do nosso semestre, mas infelizmente eles só chegaram agora, então vamos ver se a gente consegue trabalhar um pouquinho para melhorar a qualidade do áudio e do vídeo para a gente sair disso para isso. Então, se tudo der certo, a qualidade do áudio vai estar um pouquinho melhor, eu espero. E a qualidade da imagem vai estar um pouquinho melhor por conta da iluminação. Eu vou estar um pouco menos vermelho, do que os outros vídeos. O pessoal que me vendeu o kit de iluminação também disse que eu ia ficar até mais bonito na imagem. Não aconteceu. Não queria ficar mais bonito mesmo. Vamos embora. Então agora a gente vai para uma parte da disciplina em que a gente vai fazer uma espécie de um passeio por aquilo que forma um computador eletrônico digital. Em outras disciplinas introdutórias, e a gente já deve ter comentado nessa disciplina também, um computador moderno ele é um dispositivo que é tipicamente formado por processadores, memórias e dispositivos de entrada e saída, todas essas coisas estando conectadas, tá? E aí é onde vai entrar também a ideia dos barramentos. Antes da gente começar a desenvolver outros temas mais avançados no contexto de arquitetura de computadores, como, por exemplo, o estudo mais aprofundado de uma arquitetura de um conjunto de instruções, ou a forma como a gente faz o controle do caminho de dados no nível da microarquitetura, é necessário que cada um de nós entendamos razoavelmente bem, certamente melhor do que a gente entendeu quando a gente cursou, por exemplo, a disciplina introdutória do nosso curso, qual é a função? Um vizinho resolveu soltar fogos aleatoriamente. Mas como a gente dizia, a ideia então é que a gente entenda de forma um pouco mais aprofundada como é que um processador funciona, o que é que faz uma memória funcionar em seus mais variados tipos, como memória principal ou memória cache. Como um dispositivo de entrada e saída ele pode ser construído e como é que essas coisas são ligadas em um barramento. Então, a ideia é que nessa primeira parte da disciplina, após a gente ter estudado a forma como os computadores modernos eles são organizados como máquinas multinível, então que a gente entenda melhor o funcionamento, as ideias por trás de cada uma dessas coisas, para só então a gente dar prosseguimento e ir para os outros tópicos que eu considero mais avançados na nossa disciplina. E a gente vai começar toda essa conversa pelo conceito de processadores. Então, o processador, muitas vezes a gente aprende ele como uma forma até um pouco mais poética, O processador ele é o coração ou o cérebro de um computador. Mas, na verdade, o processador é a parte do sistema de computador responsável por fazer aquilo que a gente considera de mais importante na computação, que é o processamento dos dados. Ou seja, ela é uma máquina, o processador é uma máquina, em que a função é buscar instruções que estão disponíveis na memória principal, executar essas instruções, sempre que necessário dados também vão ser buscados, e esses dados vão sofrer algum tipo de transformação ditada pela instrução que está sendo executada. Então, é a instrução que vai dizer o que é que deve ser feito de um determinado dado e, em seguida, esse processo vai ser repetido. Vai se buscar uma nova instrução na memória, vai se executar essa instrução. Sempre que necessário, vai se buscar dados e, em seguida, vai fazendo esse ciclo de novo, e de novo, e de novo. E enquanto o processador está ligado, esse ciclo ele não é interrompido.
tá? Lembrando aí que dentro dos processadores a gente também vai encontrar barramentos, a gente vai falar disso já já. Só frisar que barramentos nada mais são do que um conjunto de fios paralelos que permite a transmissão de dados, de endereços de memória ou de sinais de controle. Os sinais de controle servem para sinalizar coisas que podem acontecer dentro do computador e que precisam ser levadas em conta, como por exemplo, agora o dispositivo tal está pronto para começar a operação tal. Esse tipo de sinalização é o que a gente denota como sinal de controle. Tá? E aí, como a gente já adiantou, esses barramentos eles podem ser classificados como internos ou externos, então eu preciso começar a falar de barramentos desde já, porque eles vão aparecer também dentro dos processadores. Porque um processador ele não é um bloco único, ele é dividido em partes básicas, tá? Sendo essas partes básicas, a unidade de controle, ela é responsável por controlar as atividades que vão acontecer dentro de um processador. Então, a unidade de controle, ela quase que vai funcionar como um maestro, tá? Ela vai ficar ali determinando e ditando o que é que deve acontecer em seguida e o que é que deve acontecer em seguida, tá? E assim, um processador ele vai funcionando. A entidade, né, a unidade que faz o processamento propriamente dito, em geral é a unidade lógica e aritmética, ou simplesmente ULA, ou ALU em inglês, Arithmetic and Logic Unit. Tá? A gente vai encontrar unidade aritmética e lógica, uau! A gente tem vários termos, tá, que dizem respeito à mesma coisa. E essa é a parte do processador que, como o próprio nome já diz, vai realizar as operações que são lógicas ou aritméticas, aquilo que os computadores eles são ótimos em fazer, tá? Por exemplo, realizar soma, multiplicação, divisão, realizar operações lógicas como AND, OR e por aí vai, tá? Tudo isso são operações que são necessárias para que determinadas instruções funcionem, tá? Por exemplo, eu quero fazer um programa que calcule a média entre duas notas. Então, implicitamente, eu estou considerando que vai ser feita uma soma entre as duas notas e, em seguida, uma divisão por 2 para que a gente chegue até a média. E a gente também vai ter os registradores, tá? Os registradores, eles são memórias pequenas e de alta velocidade. Registradores, eles são feitos com portas lógicas, assim como, por exemplo, a unidade lógica é feita. E as portas lógicas, elas são de altíssima velocidade, elas trabalham em altíssima frequência, comparado aí com outros sistemas mais básicos no mundo da eletrônica. E eles, então, os registradores, vão funcionar na mesma velocidade que o processador. E essa é a grande vantagem desse tipo de memória. A gente vai poder armazenar números, a gente vai poder armazenar endereços, por exemplo, nesses registradores. E sempre que uma instrução ela precisar dessas coisas, ela vai poder recuperar dados, endereços dessas memórias, sem que com isso o processador tenha que aguardar algo mais lento ser feito, tá? Isso, por exemplo, a gente vai ver que vai acontecer quando a gente estiver trabalhando com a memória RAM, a memória principal, tá? A gente vai falar com mais detalhes dela mais na frente, a gente não precisa entender ela a fundo agora, mas por hora resta a gente entender que um acesso à memória RAM, dependendo da forma como o processador ele é construído, pode significar o processador dando uma pausa nas coisas que ele está fazendo para esperar a conclusão de uma operação de leitura ou de escrita nessa memória RAM. Então, nessa imagem, a gente vê um processador e suas unidades básicas num contexto de um computador, onde ele está interligado com outras partes desse computador. Então, aqui o processador ele está representado nessa área e ele contém as suas unidades básicas, a unidade de controle, a unidade lógica e aritmética, a ULA, e um conjunto de registradores, onde cada registrador aqui está representado por um desses retângulos pequenininhos, tá? Essas três áreas do processador, elas estão interconectadas.
E para isso estamos utilizando os barramentos internos, tá? Então, só para citar um exemplo, é razoável esperar que a unidade lógica e aritmética, por exemplo, que é capaz de realizar somas, ela possa buscar dados dos registradores, por exemplo, escolher dois registradores, solicitar o conteúdo desses dois registradores para poder então realizar uma soma. Logo, certamente existirão barramentos internos conectando esses dois registradores à entrada da ULA e por aí vai, tá? Esse tipo de ligação, ela vai acontecer por todo o processador. E a gente também tem os barramentos externos que vão interconectar o processador a outros elementos do computador, como por exemplo a memória principal, onde os programas e dados eles vão estar lá disponíveis para serem buscados pelo processador, ou dispositivos de entrada e saída, como disco, tá? Impressora, teclado, mouse. Então, todas essas coisas se ligam ao processador de uma forma ou de outra e utiliza para isso barramentos. Por exemplo, barramentos que podem se encontrar na placa-mãe do computador. E aí a gente tem, então, a seguinte questão. Ok, existem registradores, mas os registradores, eles, assim, possuem alguma classificação, eles não possuem alguma classificação e são tudo a mesma coisa? A resposta para isso é que esses registradores, eles podem ser divididos em dois grupos, tá? Os de propósito geral e os de propósito específico. Um registrador de propósito geral, ele está lá para ter o seu uso determinado pelo programador ou pela programadora. Então, um programador é que vai decidir se em um dado momento, um dado registrador vai armazenar o quê? Tá? Vai ser um dado de entrada? Vai ser um valor intermediário de um cálculo mais complicado que está sendo feito? Vai ser o armazenamento de um endereço importante de algo que está lá guardado na memória? Então, tudo isso é escolhido e fica a critério de quem está escrevendo o programa. Enquanto que um registrador de propósito específico, como o próprio nome já diz, ele tem o seu propósito definido no momento em que o processador ele é criado. Então, por exemplo, dois dos registradores mais importantes, tá, são o PC e o IR. O PC provavelmente é o mais importante. Ele é o contador de programa, do inglês Program Counter, tá? O que é um nome um pouco esquisito, porque não é muito fácil a gente ver ele realizando uma contagem, como o nome implica. Tá? Ele realiza, de certa forma, uma contagem, mas fica mais claro para a gente entender ele como o registrador que contém o endereço na memória onde se encontra a instrução que deverá ser executada a seguir. Tá? Então, considerem que quando um processador está executando uma instrução, é importante que ele saiba qual é a próxima, porque assim que ele acabar de executar a instrução atual, ele precisa buscar e executar a instrução seguinte. Então, essa informação de qual é essa instrução, de onde está essa instrução, ela é, vamos dizer assim, disponibilizada através desse registrador PC. Tá? Então, o PC a gente diz que ele aponta para a próxima instrução na memória. Enquanto que o IR, ou registrador de instruções, e aí o IR vem do inglês também, Instruction Register, tá? Ele serve para armazenar a instrução que está sendo executada. E aí tem uma diferença, tá? Uma coisa é eu apontar para a próxima instrução. Significa que o registrador ele contém um endereço. A outra coisa é eu dizer que o registrador armazena a instrução atual. E aí são pelo menos duas diferenças, tá? O registrador ele não está apontando para coisa nenhuma, ele contém a instrução em si, não o endereço dela. Existe diferença entre essas coisas, tá? E a outra coisa o IR ele diz respeito à instrução que está sendo executada em um dado instante e não à próxima instrução que está sendo executada. Vocês entendem, conseguem enxergar então a diferença entre PC e IR? Por favor, atentem, porque essa diferença ela é crítica. E a maioria das instruções de um processador, ela
podem ser classificadas em uma dessas categorias, tá? A gente vai ter a figura das instruções do tipo registrador memória e a figura das instruções do tipo registrador. E aí o nome diz muito, tá? Sobre como isso funciona. Vão ter instruções que elas vão fazer com que dados fluam da memória e sejam guardados em um registrador, ou saiam de um registrador e sejam guardados na memória RAM do computador, na memória principal, tá? São memórias do tipo, por exemplo, memórias não. São instruções como, por exemplo, leia da memória ou escreva na memória. E aí, quando você pede para algo ser lido, esse algo vai ser lido e gravado em um registrador. Quando você pede para algo ser escrito, esse algo vai ser lido em um registrador e gravado na memória. Agora, existe um outro conjunto de instruções que são instruções do tipo registrador, onde os dados eles vão sair de registradores, eles vão sofrer alguma transformação que é realizada pela ULA e em seguida o resultado dessa transformação que a ULA fez vai ser guardado em um registrador, por exemplo. Tá certo? Então, os dados eles se originam do conjunto, do banco de registradores e eles também retornam para esse banco de registradores, tá? E isso é uma coisa, um aspecto muito importante do funcionamento de qualquer processador, porque isso forma um ciclo, tá? Começa e termina nos registradores. E esse ciclo, ele é tão importante que ele recebe o nome de ciclo do caminho de dados. Tá? Porque em boa parte do tempo, tá? Uma quantidade considerável de um processamento que um processador faz ao longo de seu funcionamento, ele é feito através da execução desse ciclo do caminho de dados. E, em última análise, a velocidade com que esse processador executa esse ciclo diz o quanto esse processador ele funciona bem ou mal, ou em outras palavras, quanto mais rápido o processador for capaz de executar um ciclo do caminho de dados, melhor ele é. Ah, peraí, professor, tem mais coisa para a gente analisar nisso aí, para saber se um processador é melhor que o outro? Tipo, cadê a clock? Cadê o tamanho da memória cache? Cadê a quantidade de núcleos? Cadê se tem hyperthread ou não? Cadê? Calma, jovem. Tudo isso que você está falando é sim importante, são coisas que se influenciam no funcionamento de um processador e que vai dar dicas da gente saber, por exemplo, se um processador A é melhor ou pior do que um processador B. Mas a gente está começando a disciplina, a gente ainda vai estudar muito dessas coisas e como isso tudo influencia no desempenho final de um processador. Mas considerando um único núcleo, mesmo sabendo que outras coisas, como existência e tamanho da memória cache, a própria forma como as portas lógicas foram construídas, etc., tudo isso vai ter influência na velocidade do caminho de dados, mas considerando um único núcleo, é sim a velocidade do caminho de dados que vai dizer, tá, se o processador ele é um bom processador, não é dependendo da expectativa que o usuário tenha. Então, a velocidade da execução de instruções do tipo registrador no caminho de dados, ela é sim um excelente indicativo de que um processador ele tem um desempenho, por exemplo, superior ao outro ou não, considerando um único núcleo. As outras questões a gente vai estudar ao longo da disciplina, então não se preocupa, não fica muito ansioso que a gente vai chegar lá. Então nessa imagem a gente vê aqui um caminho de dados de uma máquina típica, agora um pouco melhor ilustrado, tá? A gente vê mais claramente, por exemplo, um conjunto de registradores aqui, tá? E aí o que está sendo ilustrado é que o registrador, esse aqui especificamente, foi selecionado para ter o seu conteúdo colocado na primeira entrada da ULA, esse outro registrador do cursor do mouse foi selecionado para ter o seu conteúdo colocado na segunda entrada da ULA. A ULA então foi programada para realizar uma operação de soma e isso produziu um resultado na saída da ULA e esse resultado então ele é gravado em um terceiro registrador. E isso forma o que a gente está chamando de ciclo do caminho de dados. Nota que aqui eu não estou, por exemplo, considerando ir buscar um dado na memória RAM
ou gravar um dado na memória RAM, o que, se fosse mensurado nesse momento, não ia dar uma indicação clara da velocidade do funcionamento de um processador, porque isso ia depender da velocidade da memória RAM. Uma memória mais rápida faria o processador trabalhar mais rápido, uma memória mais lenta faria o processador trabalhar de forma mais lenta. Agora, quando a gente considera uma instrução registrador-registrador, a gente está considerando algo que vai acontecer totalmente no interior do processador. Por esse motivo, que é um bom indicativo da qualidade do desempenho do processador, a gente considerar quão rápido esse tipo de coisa que está ilustrado aqui acontece. Quando instruções são executadas por um processador, elas não são executadas numa passada só, tá? Todo o processo da execução de uma única instrução, ele é dividido em etapas, em passos que também vão formar um ciclo. Esse ciclo aí é conhecido como ciclo da busca, decodificação e execução de instruções. E esse é um ciclo importante, né, na forma como o John von Neumann, tá, ele definiu para o funcionamento dos computadores modernos. Os computadores até hoje seguem a arquitetura de von Neumann, tá? E aí esse ciclo é o que vai incorporar o conceito da gente ter então um motor de execução, que é esse processador, e uma memória, um repositório que vai guardar as instruções e que a gente vai ficar o tempo todo buscando instrução e executando, buscando instrução e executando, como a gente conversou no início dessa aula. Então, esse ciclo está representado nessa figura e ele é formado por essas etapas, tá? Primeiro, uma instrução ela precisa ser buscada na memória. Todo programa, quando ele está sendo executado, ele precisa de alguma forma estar armazenado na memória RAM, ou pelo menos a parte do programa que está sendo executada, ela precisa estar armazenada lá. O processador ele não vai buscar instruções, por exemplo, do disco rígido do computador, ok? E aí, quando essa instrução ela é buscada e trazida para dentro do processador, e a gente já discutiu que instruções dentro do processador são armazenadas em um registrador específico para esse fim, que é o registrador de instruções, a gente vai fazer então a atualização do valor do contador de programa. Porque a função do contador de programa é sempre apontar para a próxima instrução que vai ser executada. Então, o que fizemos até agora foi, a gente foi lá no contador de programa, descobriu o endereço de onde está a próxima instrução e a gente foi buscar essa próxima instrução. Então, esse é o momento em que a próxima instrução está se tornando a instrução atual. Logo, é necessário se atualizar o valor do contador de programa para que ele aponte para a instrução seguinte, de modo que ele sempre esteja apontando para a próxima instrução e não para a instrução que está sendo executada agora, porque essa já vai estar armazenada dentro do registrador de instruções. Então, quando esse contador de programa ele é atualizado, a gente pode partir para um terceiro passo, que é a determinação do tipo de instrução. Isso é o que a gente chama de decodificação da instrução. A gente vai conversar razoavelmente sobre isso ao longo dessa disciplina. E o que isso significa é que, num primeiro momento, o que existe dentro do registrador de instruções é um conjunto de zeros e uns, tá? Esse conjunto não faz sentido nenhum até que ele possa ser analisado com um pouco mais de cautela, para que então a gente determine qual é a operação que aquela instrução faz e, caso ela precise de dados, né, a gente começar a descobrir quais dados eles são necessários, tá? Isso aí é feito no próximo passo. Mas nesse primeiro passo, quando eu digo determinar o tipo da instrução, eu estou dizendo que eu vou olhar para um conjunto de zeros e uns que eu acabei de buscar da memória e que eu trouxe para o registrador de instrução e eu vou dizer, isso é uma soma. Não, isso aqui é um load, tá? É eu buscar algo da memória RAM para trazer para um registrador. Ou então não, isso aqui é uma multiplicação. Então, tudo isso é decodificação de instrução. É a partir da análise dos zeros e uns que eu tenho lá, seguindo, claro, a convenção, tá, que foi criada pelos projetistas do processador, eu descobri então o que é que aquela instrução faz. Terminado esse passo, eu posso partir para o passo seguinte, que é determinar onde está armazenado os operando ou os operandos.
tá? Ou seja, vamos supor que eu descobri que a instrução é de uma subtração. Bom, eu vou precisar então de dois números, um número e de outro número que vai ser subtraído, tá, do primeiro número. Então, esses operandos eles devem estar em algum lugar, ok? Por exemplo, eles podem estar nos registradores 8 e 10, supondo que um processador tenha esses registradores 8 e 10. Então, nesse momento, eu também estou analisando os zeros e uns da instrução, mas agora não mais para determinar qual é o tipo da instrução, isso eu já sei. Agora eu estou querendo identificar onde estão os dados que eu preciso para a execução dessa instrução. Em seguida, eu vou para o passo 5, que é buscar os operandos na memória. Agora que eu já sei onde os operandos estão, eu preciso buscar esses operandos, tá? E aí pode ser registrador, caso o processador permita, eu posso buscar os operandos na memória principal mesmo do programa. O importante é trazer esses operandos para dentro do processador, porque provavelmente a ULA vai precisar realizar uma transformação sobre esses operandos para produzir uma saída. E por fim, a gente vai adentrar no sexto passo desse ciclo, que é a execução da instrução propriamente dita, onde eu agora já sei qual é a instrução, eu já busquei os dados, então não me resta mais nada a não ser executar a instrução. E aí, se por exemplo a instrução é uma subtração, então eu vou realizar a subtração, eu vou fazer um número menos o outro número, e isso vai produzir um resultado. Esse resultado vai ser guardado de alguma forma, dependendo do que está especificado lá no manual do processador com relação a essa instrução, e aí eu volto para o próximo passo, que é buscar a próxima instrução na memória. E o processador, enquanto ele está ligado, ele fica realizando esse ciclo. Tá? Perceba que até um processador que, vamos supor, não tem nenhum programa para executar, isso significa que ele está o tempo todo executando uma instrução faça nada. Tá? Essa instrução se chama NOP, No Operation. Tá? Mas ainda assim ele está buscando essa instrução, atualizando o contador de programa, determinando qual é o tipo da instrução, determinando se ela precisa de operandos, caso ela tenha operandos, buscando esses operandos em alguma memória, executando a instrução para ir buscar a próxima instrução em seguida, a próxima instrução podendo ser um NOP novamente. Aqui nessa imagem a gente tem um par processador memória representado e a gente vai utilizar ela como um exemplo um pouco mais concreto de como esse ciclo de busca, decodificação e execução ele poderia funcionar. A gente tem dois registradores de propósito específico, tá? A gente já estudou, é o PC e o IR. A gente vai ter 4 registradores de propósito geral, apesar de que esse último registrador vai ter um uso um pouco particular, tá? Que eu vou explicar já já. Mas esse processador ele também tem a ULA, tá? Aqui está representado como UAL, Unidade Aritmética e Lógica, mesma coisa. 2 entradas, uma saída, tá? Essa saída está conectada especificamente nesse registrador, isso é o que torna esse registrador especial, e a unidade de controle que aparece a comunicação com a ULA aqui, mas ela também está interconectada internamente, a gente só não colocou essas ligações aqui para simplificar a figura, mas ela se conecta com os outros elementos que existem aqui dentro do processador. E esse processador possui um barramento externo, tá? Que se conecta à memória, onde a memória é apenas uma espécie de um vetor, um array de bytes, onde eu posso armazenar bytes, tá certo? Em endereços, e aí para que eu saiba, por exemplo, fazer referência a esse byte aqui em um dado momento, e depois poder fazer referência a esse byte, tá? Eu dou endereços a essas posições. Isso é o que eu chamo de endereços de memória, tá? Então, um processador usa endereços para poder passar para a memória exatamente qual posição ele quer ler ou escrever. Aí esses endereços eles estão representados de uma forma binária, então eu tenho o endereço 00000001 e assim sucessivamente, tá? Supõe-se aqui até o endereço 1111, por exemplo, tá?
Eu disse que esse último registrador de propósito geral, ele tem uma particularidade, e a particularidade é porque toda vez que essa ULA produz um resultado, como a gente já falou, esse resultado necessariamente vai estar escrito, tá certo? Aqui nesse registrador de saída da ULA. Então, vamos ver o ciclo de busca, decodificação e execução funcionando aqui. Primeiramente, tá? Eu vou para o primeiro passo, que é buscar a próxima instrução na memória. Então, vamos supor, tá certo, que o meu processador, nesse instante, tá? Por motivos de execução de coisas que ele executou anteriormente, tá certo? Não vem ao caso, isso aqui é só um exemplo, mas vamos supor que o PC ele contém um endereço 0000, esse registrador de saída da ULA tem o valor 0010, tá? Por que esse valor está aqui? Bom, considera que isso aqui foi o resultado da última instrução que foi executada, tá? E a memória, ela possui alguns valores armazenados em algumas posições, em alguns endereços específicos. Então, o que é que o processador deve fazer agora? Bom, eu estou no primeiro passo, então eu devo buscar a próxima instrução na memória. O que é que eu vou fazer? Eu vou analisar que a próxima instrução na memória está especificada como o endereço 0000. Então, eu vou acessar esse endereço, transferir os zeros e uns contidos aqui, utilizando o barramento externo para o registrador de instrução, e isso encerra o primeiro passo. Então, o primeiro passo é isso. Eu determinar qual é a próxima instrução, analisando o conteúdo de PC, indo ao endereço que está sendo apontado por PC e buscando, seja lá o que esteja lá, para o registrador de instruções, tá? Instrução. Próximo passo, atualizar o valor do contador de programa, fazendo apontar para a instrução seguinte. Então, nesse nosso exemplo hipotético, a gente está considerando que a próxima instrução ela vai ser, em princípio, o incremento do endereço da última instrução que foi buscada. Então, como a última instrução foi buscada no endereço 0000, para determinar o endereço da próxima instrução, basta eu somar 1. Então, é isso que eu faço aqui. Eu realizo essa soma, esse incremento aqui de 1, e aí eu tenho o valor do meu contador de programa atualizado. E agora, o contador de programa ele está apontando para esse endereço aqui. Então, em princípio, essa é a próxima instrução a ser executada. Passo 3, eu preciso determinar o tipo da instrução que está armazenada no registrador de instrução, tá? Então, eu vou dar uma olhada aqui nesse conjunto de zeros e uns e dependendo, tá certo, de como esse processador foi construído, ou mais importante, como ele foi projetado, certamente esses zeros e uns possuem significado. E aí eu vou descobrir, nesse processador específico, os primeiros 4 bits, um conjunto de 4 bits também chamado de nibble, tá? Então, o primeiro nibble, ele indica qual é a operação que o processador deve fazer, e o segundo conjunto de 4 bits indica onde está um operando necessário para essa operação. E vamos considerar no nosso exemplo que esse primeiro 4 conjuntos de bits aqui, tá? Esses primeiros 4 bits 0010, se a gente vai consultar lá no manual do processador, isso aqui significa realize uma soma. Então, pronto, está determinado o que essa instrução faz. Essa instrução realiza uma soma. Agora eu posso partir para o passo seguinte, que é determinar, tá, se uma palavra armazenada na memória precisa ser buscada ou não. E caso seja o caso, tá? Onde está essa palavra? E aí, como a gente falou, tá? Nesse processador hipotético, o segundo nibble, tá? Os próximos 4 bits identificam o endereço da memória principal onde se encontra o próximo operando, tá? Então, nesse computador, o operando vai ser buscado direto na memória principal, tá? Então, eu determinei. O próximo operando está no endereço 0110. Bom, agora que eu sei onde esse operando se encontra, eu posso partir para o passo 5, que é buscar a palavra, se necessário, tá, na memória e armazenar em um registrador do processador. Então, eu vou até o endereço 0110, que felizmente
possui sim um valor determinado aqui, tá? Isso aqui eu estou assumindo que é um byte, eu só estou representando os 4 bits menos significativos, vamos assumir que existem mais 4 zeros, tá certo? Aqui do outro lado. Então, isso aqui vai ser buscado e trazido para dentro de um dos registradores de propósito geral, tá? Ou se o processador tem um registrador específico para armazenar dados que venham da memória, então esse dado vai ser colocado nesse registrador específico, aí depende de como o processador foi projetado, mas o que importa é que eu já sei o que a operação faz e eu tenho os operandos nos registradores. E aqui eu vou falar mais uma particularidade desse processador, tá? Esse processador, ele vai sempre trabalhar com um operando que está no registrador de saída da ULA. Então, tudo que está aqui sempre é utilizado em uma operação que envolva a ULA. Então, eu só precisei buscar um número para realizar uma soma, o que ia ser muito esquisito. Somar e eu dar somente um operando, isso não faz sentido, tá? Mas nessa arquitetura de computador, de processador, isso faz sentido porque existe uma regra que diz que eu sempre busco um operando, porque o segundo operando é seja lá o que estiver nesse registrador de saída da ULA. Todo processador funciona desse jeito? Não, tá? Mas esse é um exemplo hipotético de um processador e existem alguns processadores que vão funcionar de uma forma bem parecida com essa. Tá? Processadores mais antigos, por exemplo, de 8 bits. E aí o que vai acontecer então é que nesse sexto passo, aí a unidade de controle então vai informar a ULA, por favor, ULA, realize uma soma, os dados a serem somados são o conteúdo desse registrador, desse outro registrador, e aí a ULA então vai realizar a soma desses dois valores e vai produzir uma saída. Essa saída, no caso desse processador, vai ser armazenada nesse registrador de saída da ULA especificamente, e agora eu estou pronto para retomar o passo 1 e iniciar a execução da próxima instrução. Então, entender o funcionamento geral de um processador como sendo esse ciclo eterno de busca, decodificação e execução de instruções é um primeiro passo crucial para a gente entender diversos outros aspectos relacionados ao funcionamento de um processador, tá? E a forma como o processador ele se relaciona com outros componentes de um sistema de computador. Na próxima aula a gente vai discutir mais alguns aspectos. Em caso de dúvidas, não hesitem em me procurar através de e-mail, pode ser comentário do YouTube, tá? E aí a gente vai então amadurecendo os nossos temas até que a gente conclua essa parte de processadores que vai ser dividida em 4 partes, tudo bem? Obrigado mais uma vez pela atenção de todos, até a próxima, tchau, tchau.